Meu bom dia, meu irmão, minha irmã. Abramos o nosso coração nesta manhã de segunda-feira para acolher o alimento da Palavra de Deus, do Santo Evangelho. Meditemos com toda a Igreja, no mundo inteiro, o Evangelho deste dia, que é o Evangelho segundo João, capítulo 10, versículos de 11 a 18. Também hoje, Jesus, como ontem, se apresenta como o bom pastor. São conhecidas as características do bom pastor. Conhece as ovelhas, não as abandona como mercenário, caminha à frente delas, dá a vida pelas suas ovelhas. A relação que se estabelece entre Jesus e as suas ovelhas, meus irmãos, é uma relação de amor, uma relação de confiança. Aquilo que dizia na meditação de ontem, repito, para Jesus, nós não somos apenas números, nós somos únicos, somos amados por Ele, por isso não nos abandona. Diante de tudo isso, o que faz o pastor, diante de todas essas qualidades, nós devemos nos perguntar, e o que faz as ovelhas? O que fazem as ovelhas? Quais as suas qualidades? E no Evangelho de hoje, Jesus nos diz apenas que eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Conhecer, é isso que as ovelhas fazem, é isso que devemos fazer. Conhecer o Cristo, conhecer o pastor. Conhecer o Cristo para saber reconhecer a sua presença. Conhecer porque não somos capazes de amar aquilo que nós não conhecemos. Conhecer Jesus, o pastor, para aprender a segui-lo de verdade. E é exatamente isso que o Senhor nos pede, meus irmãos e minhas irmãs, que nós o sigamos. Essa é a função das ovelhas. Conhecer, ouvir a voz, escutar, é somente aprender para poder seguir. É uma forma de aprender para poder seguir e seguir de verdade. Acolhamos, meus irmãos, minhas irmãs, as 3 sementes para este dia. A primeira semente, o versículo, o qual nós devemos meditar. O versículo 14. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e as minhas ovelhas me conhecem. Que de fato nós aprendamos a conhecer o Senhor para poder reconhecer a sua voz e seguir cumprindo a sua vontade. A segunda semente, a palavra para a nossa oração. E a palavra de hoje é confiança. As ovelhas se sentem amadas pelo pastor e seguem a sua voz. Seguem os seus passos. Seguem porque confiam. Peçamos, meus irmãos, neste dia na nossa oração, que nós não somente aprendamos a ouvir e conhecer a voz de Jesus, mas que ouvindo essa voz, nós tenhamos confiança para podermos segui-lo. A terceira semente, uma pergunta, um questionamento para nossa reflexão. Onde e em quais ocasiões eu reconheço a voz do Senhor como um pastor que me fala, que me chama? E quando eu reconheço essa voz, eu busco segui-lo? De que forma eu busco seguir o Senhor? Responda a si mesmo, onde eu reconheço a voz de Cristo que me fala e de que forma eu busco seguir e me aproximar da sua voz, do seu chamado. Meu irmão, minha irmã, cultive essas sementes no seu coração. Compartilhe esse vídeo, curta em nosso canal, deixe o seu comentário e faça com que esta palavra de Deus possa ser semeada também em outros corações. O meu bom dia, o meu abraço fraterno, a minha oração por todos vocês. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.